Recentemente, uma escola do Rio de Janeiro recebeu a visita ilustre de um cavalo e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você que não está informado a respeito disso. Mas eu quero te dizer que essa visita ilustre gerou e ocasionou bastante polêmica. Não é bem um cavalo como você está imaginando. Se trata, na verdade, de um personagem. A Escola Municipal do Rio recebeu a visita de uma companhia de teatro que também recebe subsídio do governo e recebeu essa apresentação. A diretoria da escola foi afastada porque o conteúdo dessa apresentação foi considerado inadequado para a faixa etária e para o local, que é uma instituição de ensino. Pensando nisso, aqui no Estratagema, a gente transforma tretas contemporâneas em temas de redação e eu quero te perguntar, afinal de contas, o que a escola deve ensinar? E nós estamos aqui numa breve espécie de explanação de temas. Naturalmente, o que vem à mente em termos de ensino escolar são as disciplinas normais mesmo, né? Disciplinas regulares, como matemática, física, geografia. E você falar sobre disciplinas regulares, isso é óbvio e é lógico demais. Não seria bem essa a abordagem mais adequada e esperada num tema de redação como esse, né? Mas é importante que você imagine e pense em possíveis abordagens desse tema, porque dependendo da sua abordagem, você pode tornar essa discussão aqui mais difícil ou mais fácil para você que está dissertando. Então, se você pensa, por exemplo, que a escola deve ensinar a respeito de comportamento humano, sobre ética, confere que é uma vertente adequada, isso responde à pergunta tema, afinal, o que a escola deve ensinar? A escola deve ensinar sobre ética, por exemplo, mas você torna a discussão muito mais subjetiva. Então, é importante que você coloque o pezinho no chão aí e pense, peraí, o que é mais fácil para mim? Pegar uma abordagem tão subjetiva ou pegar um viés, um caminho menos subjetivo? Então, em termos de discussão de tema aqui, como que a gente poderia facilitar essa abordagem do candidato no texto? Qual seria a minha tese num primeiro momento? A escola deve ensinar disciplinas que contribuem para a formação crítico-social dos indivíduos. E paro por aí em relação de subjetividade, porque eu falo que ela deve ensinar disciplinas crítico-sociais de indivíduos. E os meus argumentos, depois de falar dessa formação crítico-social, eu torno esses argumentos e a discussão um pouco mais objetiva e mais pragmática. Eu posso falar, e nós vamos falar dessas 4 aqui hoje. Educação financeira, educação sexual, educação socioemocional e educação ambiental. Prepare o seu caderninho, porque se você não vai dissertar sobre esse tema hoje, eu espero que você disserte muito em breve e faça suas anotações. Se eu pegar esse viés aí de educação financeira, confere, eu fiz alguns apontamentos aqui, por isso que eu estou olhando para baixo. Confere que eu torno essa discussão mais concreta, mais pragmática. E a gente fala de formação crítico-social de indivíduo. Saber gerir e gerenciar adequadamente a própria finança e a própria gestão de dinheiro. Aí, olha o que eu pensei. Quando a gente fala de educação financeira, a gente beneficia indivíduos e coletividades. Se você pegasse a educação financeira como um viés do teu tema, do teu recorte de tema, já seria adequado. Afinal, o que a escola deve ensinar? Isso poderia ser até uma outra tese. A escola deve ensinar disciplinas como educação financeira, tanto seus benefícios para a individualidade quanto seus benefícios para a coletividade, entende? Ou você poderia pegar a educação financeira como apenas um dos segmentos que a escola deve ensinar. E o outro você poderia falar, por exemplo, sobre educação sexual. Vamos falar aqui mais abertamente sobre isso daqui a pouco. Agora, olha só, se eu falo de indivíduos, eu falo de gestão financeira pessoal. Mas e se eu falo sobre educação financeira sob a vertente, sob a ótica da coletividade? Eu falo fatalmente sobre diminuição de taxas de juros. Gente, pensa bem aí comigo. Por que a gente tem taxas de juros assim exorbitantes e tão altas no Brasil? É justificável pela inadimplência da população. Se nós temos uma população muito inadimplente, como as empresas costumam compensar isso com a elevação da taxa de juros, né? É aquele seguro morreu de velho. Deixa essa galera que pagar juros além para compensar quem é inadimplente. É óbvio que você na sua cabeça deve estar pensando assim, não,
Olha aqui, professora, no Brasil, não sei se a senhora sabe, mas todo mundo quer levar vantagem em tudo. Então, mesmo que a gente tivesse consumidores que não fossem inadimplentes, as taxas de juros seriam altas. Na redação, a gente não trabalha com hipóteses assim. A gente trabalha com aquilo que a gente pode provar. Então, pragmaticamente e objetivamente, é isso que a gente pode provar. Hoje, as empresas justificam as altas taxas de juros justamente nos altos índices de inadimplência. Então, se a gente fala de uma educação escolar financeira, a gente beneficia indivíduos que passam a gerenciar sua grana de maneira mais consciente, e a gente fala sobre coletividade, já que naturalmente as taxas de juros tenderiam a diminuir. O que eu pensei em termos de repertório sociocultural pra gente, né? Você sabe que aqui no Estratagema a gente evita decoreba. Em termos de repertório sociocultural, a gente poderia falar de órgãos de entidades como SPC e Serasa, que são serviços de proteção de crédito que fazem essa conferência, fazem pesquisas em relação a esse alto índice de inadimplência que a gente está conversando aqui, né? Então eu tenho certeza que você tem esse tipo de repertório e que você não passaria aperto se fosse para falar de educação financeira. Você está puxando na mente aí, meu Deus, será que eu tenho uma citação? Será que eu preciso ter um repertório sociocultural que é um índice, é um número? Não, eu trouxe o órgão de 2 entidades aqui brasileiras. Eu poderia trazer só uma delas, Serviço de Proteção ao Crédito, para fundamentar e tornar essa minha argumentação mais consistente. Agora, se eu estivesse falando sobre a vertente da educação sexual, né? E aqui eu vou abrir parênteses. Se você pensa, por exemplo, que a educação sexual não é importante nas escolas, o que você pode fazer é partir para uma outra vertente, falar de educação socioemocional, falar de educação ambiental. Mas, se você optar por falar sobre educação sexual, você precisa fundamentar bem suas ideias e livre de polêmica. Porque se você está dizendo que a escola deve ensinar educação sexual, você precisa provar nessa argumentação a pertinência da educação sexual na escola, tá? Então, se você pensa diferente disso e tem dificuldade de pôr isso no papel, talvez essa não seja a vertente mais interessante para você abordar em forma de argumento na sua redação. E eu sei que e por que a prof está pontuando? Eu sei que essa questão de educação sexual, existe uma linha muito tênue entre a opinião da população, né? Quem concorda plenamente, quem discorda plenamente, e às vezes até quem está nessa linha aí, ó, nessa linha tênue, tá em cima do muro. A questão é, se você vai falar sobre educação sexual, você deve se posicionar e dizer que ela é pertinente e dizer o porquê ela é pertinente. Aí não rola ficar em cima do muro, senão você vai ser apenado em incoerência na tua redação, tá? Então, por que eu pensei em falar sobre educação sexual como um dos ensinamentos da escola, né? Eu me lembro que quando eu era bem novinha, ensino fundamental 2, óbvio. Ensino fundamental 2, eu tive por um período de educação sexual na escola, né? E naquela época a gente tinha recursos assim muito escassos em relação a vídeos, né? A depoimentos, a documentários. Era época de videocassete. Hoje a gente tem muito mais recursos em relação a isso. Mas falar sobre educação sexual nas escolas não se limita a falar sobre sexo ou não. É falar sobre abuso, sobre pedofilia, sobre gravidez precoce, sobre doença sexualmente transmissível, sobre planejamento familiar. Então, a questão da educação sexual não existe um lado completamente obscuro. Meu Deus, não vamos falar isso de jeito nenhum, mas é importante você ensinar uma criança a observar e reconhecer situações de abuso e situações de pedofilia para que ele não seja mais uma vítima e não entre nas estatísticas dos abusados no Brasil. Entende isso? Então, você pode pegar um caminho seguro aí. Eu tenho certeza que mesmo do lado de lá você pensa, agora sim. Então, a gente não precisa falar necessariamente de educação sexual, é fazer ou não fazer sexo. São adolescentes e são crianças, entende? Falar sobre abusos, falar sobre pedofilia, por exemplo, é importante para todas as idades, até para aqueles que são um pouco menores. E aí, em termos de repertório sociocultural, eu pensei em falar das cartilhas do próprio Ministério da Educação. E aí, a gente insere isso em forma de contra-argumento. Depende do seu posicionamento. Se você acha que essas cartilhas tão famosas do Ministério da Educação, né, elas são importantes e são pertinentes, inclusive, muitas delas foram proibidas no governo anterior, né, pela ministra Damares.
E você pode colocar isso aí em forma de contra-argumento também, né? Então, dizer que, embora a educação sexual seja tão importante para crianças e adolescentes, ainda não há um conteúdo pertinente, um conteúdo de valor e assertivo de acordo com a faixa etária, haja vista as polêmicas ocasionadas pela cartilha sobre educação sexual divulgada pelo Ministério da Educação. Entende isso? Então você pode inserir isso em forma de contra-argumento, ou você pode dizer que as cartilhas sobre educação sexual que são distribuídas pelo Ministério da Educação, são importantíssimas, são singulares, você vai dizer o porquê. Então, se você discorda, esse repertório sociocultural ele pode surgir em forma de contra-argumento, e se você concorda, ele vai corroborar e vai legitimar a tua argumentação, tá? Falar sobre educação socioemocional é muito importante. Tem uma galera aí crescendo e sendo influenciada pelas redes sociais, pelos mais diversos comportamentos, pelos mais obscuros sites e portais e redes sociais. Então, falar sobre educação socioemocional, ou seja, sobre conviver em sociedade e sobre reconhecer situações perigosas para si, é muito importante falar sobre isso. Individualmente, a gente sabe que a educação socioemocional ajuda o próprio ser humano, o próprio indivíduo, a identificar situações de alerta. O que são situações de alerta? Como a ansiedade e depressão, por exemplo, né? Um adolescente que se automutila, gente, isso é comum demais, isso é comum. A professora esteve muitos anos em sala de aula e isso é muito comum, automutilação, tomar remédio, às vezes escondido. Então, uma educação socioemocional ajuda esse indivíduo a criticamente avaliar aquilo que ele está assistindo, a forma como ele é influenciado, e ajuda também a identificar situações de alerta em que esse jovem, esse adolescente, essa criança deve, na verdade, pedir ajuda e pedir socorro às pessoas adequadas, normalmente à própria família. Então, individualmente, lembra na questão da vertente financeira, né, que a gente pode falar da abordagem individual e da abordagem coletiva? Aqui, quando se fala de educação socioemocional, a gente pode pegar essa mesma vertente aí. Individualmente, a educação socioemocional ajuda a identificar situações de alerta com a própria pessoa, e coletivamente, mais ainda, a gente fala do respeito ao próximo. Aí a gente entra na vertente do bullying, discussões vinculadas ao bullying, e a gente sabe que esse bullying muitas vezes se torna um outro tema de redação, né? Ocasiona para nós aí, nos provoca reflexões a respeito de violência escolar, em sua última instância, não apenas de violência escolar, mas crimes que ocorrem em âmbito escolar. Então, educação socioemocional para a coletividade há um benefício muito grande, porque evita situações de bullying e todas as outras que são decorrentes do bullying. Em termos de repertório sociocultural, principalmente se você é da área da educação, se você não é da área da educação, provavelmente você não teria esse repertório aqui, mas é interessante que você busque informações. A gente tem documentos importantes que norteiam a educação escolar brasileira, né? A gente fala do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, em que todas as escolas, independente da escola, ela pode ser uma escola confessional, uma escola católica, né? Confessional, por exemplo. Escola confessional, uma escola não confessional. Mas a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, obriga as escolas a adotarem posturas e a utilizarem conteúdos didáticos que promovem reflexões sobre esse tema, né? Sobre uma educação que é integral. E quando a gente fala de educação integral, é preparar esse indivíduo, óbvio que não é uma responsabilidade única da escola, a família está junto nesse sentido, mas preparar esse indivíduo para integrar uma sociedade como cidadão, respeitando o próximo, identificando suas singularidades, suas fraquezas e suas peculiaridades. Então, educação socioemocional é contemplado por esse documento BNCC, que é um coringa para temas de educação. É interessante você pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala, por fim, né, gente, sobre educação ambiental, é importante que você entenda que essa temática é tão relevante e é tão atual que
até mesmo universidades têm proposto esse tipo de discussões e de disciplinas, educação ambiental, em sua grade curricular. Às vezes vem com o nome educação ambiental e às vezes vem com o nome educação socioambiental, tanto nas universidades quanto nas escolas, já que o meio ambiente ele não é para si, mas ele é também para todos. Então não é errado falar de educação socioambiental. Esse já seria um repertório sociocultural muito interessante, falar sobre posturas adotadas por universidades do Brasil, e aí você poderia citar o nome de uma universidade, por exemplo, que disponibiliza essas disciplinas, já que elas são tão importantes para a formação social de um cidadão. Então, citar o nome de uma universidade já seria suficiente aqui, falando sobre essa disciplina de educação ambiental sendo contemplada pelo nível superior no Brasil. Agora, por que a escola deve ensinar educação socioambiental? A gente fala mais uma vez sobre coletividade e sobre um meio ambiente que não é para um único ser humano, mas é para todos. Aí, veja bem, nisso tudo estão incluídas políticas. O que a escola deve ensinar, né? As políticas ambientais em relação ao meio ambiente. Para a galerinha de ensino fundamental 1, a gente fala de coleta seletiva. Lembrei, fiquei com medo de esquecer porque eu não fiz as anotações da coleta seletiva. Coleta seletiva, os próprios livros didáticos já trazem conteúdos nesse sentido, porque a Base Nacional Comum Curricular também precisa ensinar sobre o meio ambiente. Olha como é realmente um repertório sociocultural bem coringa. A gente fala sobre a formação individual em todos os sentidos. E o que mais a escola ensina sobre educação ambiental, né? Tratamento de resíduos, consumismo, já que a gente fala de consumismo, automaticamente maior produção de resíduos. Então, é um tema muito importante falar sobre educação socioambiental, principalmente porque vemos nos últimos anos aumento de tragédias ambientais. Aí, em termos de repertório sociocultural, não necessariamente você precisa elencar repertórios que estão super dentro de acordo com isso que a gente está falando aqui, o que a escola deve ensinar. Você pode falar e abordar repertório sociocultural que seja transversal ao tema. Você quer ver? Se eu falar de incêndios no Pantanal, e são incêndios que normalmente são recorrentes, mas o incêndio de 2020 foi o maior deles. Seria adequado falar sim sobre essa temática como repertório sociocultural. Por mais que isso não esteja vinculado à questão da educação ambiental, a gente sabe que muitas dessas queimadas ocorridas em região pantaneira, por exemplo, elas são decorrentes de aumento de temperatura no planeta, né? São os efeitos climáticos. E se você utilizasse, por exemplo, derretimento de geleiras, e se você utilizasse como repertório sociocultural o recente incêndio no Havaí, é bem contemporâneo, bem atual esse repertório sociocultural. Então, a gente fala de conscientização na escola para evitar tragédias ainda maiores, que muitas vezes são decorrentes desses efeitos climáticos e do aumento da temperatura no mundo. Eu não sei se eu fui clara para você, eu espero que sim, mas o repertório sociocultural eu quis mostrar para você que muitas vezes ele não é super específico em relação ao tema, né? O meu tema é sobre educação, eu tenho que apresentar um repertório sociocultural sobre educação, não necessariamente. O meu repertório pode ser transversal ao tema e eu torná-lo aquele repertório produtivo, é assim que a sua banca nomeia, tornar esse repertório produtivo e vinculado ao tema. Em termos de conclusão, o que eu pensei aqui pra gente, né? Concluir o nosso texto um parágrafo resumitivo, não necessariamente um parágrafo interventivo. Já que a gente não tem expressamente um problema no nosso tema, talvez a conclusão resumitiva, que é uma síntese de tudo que você disse, né, que você trouxe, apresentou ao longo do texto, talvez uma conclusão síntese funcione super bem e você não precise gastar mais tempo de prova pensando em agente, em ação. Isso é sobre otimizar o teu tempo de prova, né? Se você pode fazer uma síntese, por que você vai fazer uma conclusão nova e introduzir no texto novas informações? Faça uma síntese e você garante mais uns minutinhos de prova aí em benefício seu. Eu espero
espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. É um tema bem atual. Não deixe de treinar. Afinal, o que as escolas devem ensinar? E se você precisa de ajuda, de auxílio nesse sentido, saiba que você pode contar com o Stratagema. Estamos sempre em período de matrículas. Eu tenho o maior prazer de acompanhar os meus alunos e ver esse desenvolvimento dos meus alunos, das minhas turmas. Faça parte do time Stratagema, você é muito bem-vindo. Acesse nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e tchau, tchau.